Foi publicado o decreto que regulamenta o SIX, Sistema de Compras Expressas do governo federal. E essa é uma mudança que pode mudar completamente as rotinas das compras e contratações públicas. Então, se você quer ficar por dentro dessa novidade, acompanhe esse vídeo. Pessoal, a publicação da regulamentação do SIX é um marco. A gente já teve alteração na lei de licitações para prever esse sistema de compras instantâneas como uma das possibilidades, uma das hipóteses de credenciamento. Então, lá no artigo 79, a gente vai ter as formas de credenciamento, e a gente já teve uma alteração legislativa anteriormente para poder incluir o SIX dentre essas hipóteses de credenciamento, está lá no inciso 4 do artigo 79. Então nós já tínhamos a previsão legal, ao menos, do sistema de compras expressas. O que acontece agora? O governo federal acabou de regulamentar esse sistema. Então a gente já tem um decreto do governo federal dizendo totalmente como que esse sistema será processado, como que esse sistema vai funcionar na prática, quais são as regras para os órgãos públicos e para os fornecedores. Mas afinal de contas, o que é o SIX, não é? O SIX é um sistema de compras expressas que promete agilizar as contratações públicas, como se fosse um marketplace público. Hoje nós já temos vários sistemas de compras expressas voltados a órgãos públicos, porque assim que a lei foi alterada, um pouco antes até, a gente já tinha essa movimentação das compras públicas caminharem também para o marketplace, que são sistemas de compras online, compras instantâneas, com é, oferecimento de itens de maneira imediata, compras mais ágeis, mais imediatas, mais expressas, coisa que a gente não tinha com relação ao processo da lei de licitações, porque nós temos as dispensas que são tidas como as compras mais ágeis, mas ainda assim demandam um certo tempo. Com esses sistemas de compras instantâneas, nós temos uma verdadeira virada de chave. Então, esses sistemas têm uma funcionalidade totalmente diferente, que rompe aquela ideia que a gente tem de licitações anteriormente. Hoje nós já temos vários sistemas de compra instantânea. Nós temos de instituições não governamentais, nós temos sistemas também de instituições privadas, que podem ser utilizadas por órgãos públicos, e nós temos uma plataforma do próprio governo federal, que é a Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma nesse sistema também de marketplace público, que é paralela ao SIX que nós vamos ter agora. São sistemas diferentes, né? Pode ser que no futuro sejam unificados, mas para todos os efeitos são sistemas diferentes. Isso porque a Contrata Mais Brasil está justificada no inciso 3 do artigo 79. O SIX não, ele tem previsão expressa e direta sobre a sua criação. Então o que a gente tem agora é o SIX do governo federal. E sobre esse SIX, com a regulamentação que saiu agora, nós temos vários pontos interessantíssimos para tratar aqui. Nós temos, por exemplo, com relação aos órgãos públicos, a possibilidade dos órgãos de todas as esferas aderirem ao SIX. Ou seja, não é um sistema só para o governo federal. É um sistema que os municípios, que os estados, as autarquias municipais, as autarquias estaduais, as câmaras, as fundações públicas, as associações públicas, todo órgão público pode fazer adesão e utilizar o SIX. Então, é um sistema que foi criado pelo governo federal, mas que está à disposição de todos os órgãos. É isso que o artigo 32 vai dizer. Inclusive, que é um ponto muito importante, o SIX pode ser utilizado por instituições sem fins lucrativos. Então, as OSC, as OS, as OCIPs, que têm lá contratos com o poder público, têm pactuado, né, termos de parceria com o poder público, podem se utilizar do SIX para fazer suas compras e contratações. Isso é até um ponto que pode constar lá do seu ajuste do terceiro setor. Mas essa é uma conversa para outro momento. A gente só quer realmente trazer as novidades do decreto e isso consta lá, que essas instituições podem se utilizar do SIX para fazer suas compras também. Nós temos ainda que o sistema pode ser integrado com outras plataformas públicas ou privadas. O artigo 33 do decreto está prevendo isso. Isso é importante porque isso nos dá uma ideia de que o marketplace público ele vai poder ser integrado futuramente com o marketplace privado. Então, plataformas que hoje já são muito conhecidas e todo mundo acaba comprando por elas remotamente, através da internet, poderão fazer parte do SIX também. Então, é uma ideia de trazer realmente as compras públicas para o universo digital. Então, esse sistema do governo federal vai poder ser integrado tanto com outros SIX públicos, quanto com as plataformas de e-commerce hoje que a gente tem na iniciativa privada mesmo. Isso é importantíssimo, pode ser que a gente esteja já vivenciando uma grande mudança no universo das compras públicas. O órgão comprador, porque no SIX, para a gente começar a entender também, a gente tem a figura do órgão comprador, que é aquele órgão que fez a adesão à plataforma, que vai utilizar essa plataforma para fazer suas compras. Esse é o órgão comprador. Nós temos o órgão central, que é um ministério do governo federal que faz a gestão dessa plataforma. Esse órgão central, ele que cuida do sistema, das funcionalidades, ele que vai originalmente lançar os editais e credenciar os fornecedores, criando as regras de contratação, e os órgãos compradores apenas vão entrar para fazer suas compras. Eu trago um exemplo, o município que faz adesão, por exemplo, ao SIX, ele vai utilizar a plataforma que é do governo federal,
e ele vai utilizar os editais que já estão publicados dentro do SIX para poder fazer as suas compras, tá? Então é basicamente isso. Você não faz, você município, né, o órgão que fez a adesão, seja uma autarquia, seja um órgão estadual, você não vai fazer edital, você não vai fazer termo de referência, você vai lançar sua demanda no sistema, através dos parâmetros que o sistema tem, e vai aproveitar a rede de credenciados de fornecedores que já estão nesse sistema. Então, o governo federal faz toda a etapa de estruturação da plataforma e de credenciamento dos fornecedores, e você utiliza tudo isso apenas para lançar a sua necessidade, fazer sua compra e realizar seu pagamento. Por isso que é muito mais ágil, inclusive com preços já pré-fixados, se o fornecedor fixar o seu preço previamente, ele vai poder utilizar esses preços de maneiras fixas, tá? Muito parecido com o que a gente tem hoje na plataforma que se chama Contrata Mais Brasil. São sistemas muito similares, tá? Embora a fundamentação seja diferente, como eu já falei para vocês anteriormente. Nós temos ainda, de novidade para o órgão público, que o órgão comprador pode estabelecer a sua rotina operacional. Isso é importantíssimo, está lá no artigo 30 do decreto. Por quê? Porque se o governo federal, o Ministério da Inovação, ele tem uma autonomia maior para dizer como o sistema vai funcionar, quais são os fornecedores que vão se credenciar, criar o catálogo de itens e bens, de serviços que vão fazer parte do SIX, que são padronizados. Então, se o governo federal, na figura do Ministério da Inovação, tem todo esse poder estrutural, os órgãos compradores mantêm ali um poder organizacional. Você vai usar a plataforma, mas dentro do seu planejamento. Então, para você utilizar essa plataforma que aproveita processos e que aproveita a padronização, estruturas do governo federal, você tem que trazer uma justificativa mínima, uma instrução mínima dos seus processos para poder usar essa plataforma. Tá? Outro ponto interessantíssimo é que os bens e serviços são padronizados, então o governo federal vai se utilizar dos seus catálogos, né? O CATMAT e o CATSERV, para poder lançar os serviços e os bens que podem ser adquiridos dentro da plataforma. Eles têm que ser padronizados, né, pessoal? Por quê? Porque são compras instantâneas. Então significa que o tipo de mesa, o tipo de cadeira, o tipo de serviço que está previsto na plataforma tem que servir para você, órgão comprador, assim como serviu para tantos outros órgãos que já fizeram essas aquisições. Então, a ideia desse sistema não é eliminar todo o processo de licitação. O que a gente visualiza é que esse sistema ele vai tomar muito espaço naquelas compras padronizadas, nas compras tidas como comuns, não é? Aqueles objetos que são facilmente identificáveis, que vários órgãos utilizam do mesmo objeto, do mesmo serviço ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem é uma verdadeira padronização daquilo que dá para ser padronizado. Todo mundo vai comprar padronizado sempre que for possível dentro dessa plataforma. E é por isso que a gente tem esses catálogos, tanto de serviços quanto de bens, que vão ser geridos pelo governo federal. E o órgão comprador, município, estado, autarquia, vai aproveitar toda essa estrutura que o governo federal já está disponibilizando. Cabe alertar, pessoal, que hoje a gente ainda não tem o SIX pronto, o sistema funcionando, tá? A gente teve agora a regulamentação e agora a gente aguarda realmente o sistema ser lançado para que todos os órgãos possam fazer adesão e utilizar esse sistema. Nós temos outros sistemas que estão disponíveis que não são o SIX do governo federal. Já falei da Contrata Mais Brasil, a gente tem um SIX também que é da CNM, nós temos SIX que são de plataformas privadas, tá? Que são outros SICs que não são do governo federal, mas que têm estrutura parecida que também podem utilizar e auxiliar nas compras públicas. Tá? Hoje o foco é realmente nessa regulamentação do governo federal. Nós temos também de novidade, pessoal, que o Ministério da Gestão e Inovação, como eu já disse, ele que vai fazer os editais. Então, os órgãos compradores não entram com edital, vocês que fazem adesão, que vão se utilizar da plataforma para fazer as compras, vão se utilizar basicamente de um ETP e da demanda que está sendo adquirida, porque o edital realmente já vai estar pronto pelo governo federal, os fornecedores já vão estar lá cadastrados na plataforma. Os editais podem ser alimentados com novos serviços e bens. Então, o governo federal, mesmo que ele tenha lá um edital para serviços, e tem lá pintura, marcenaria, uma série de serviços específicos, ele vai poder ir ampliando esses serviços ao longo do tempo, se ele perceber que esses serviços estão lá padronizados e entram nas mesmas regras desse edital que ele já publicou anteriormente. Então, um ponto interessante, porque sempre vai ter uma ampliação do uso do SIX, né? Assim como nós tivemos na Contrata Mais Brasil, que está sendo ampliada cada vez mais, nós tivemos um início bem tímido, com 3, 4 serviços, hoje a gente já tem vários serviços, ainda um serviço específico, vai contratar hoje um serviço, você faz um ETP específico para ele, ou faz um ETP genérico com vários serviços e bens. Nós temos ainda, pessoal, uma série de outros detalhes que envolvem órgãos públicos, que são interessantíssimos, a íntegra do decreto vai estar disponível no link aqui, que a gente vai deixar para vocês, mas de maneira muito geral, esses são os pontos principais quando a gente fala de órgãos públicos. Né? A gente tem também uma questão específica de avaliação de fornecedores e avaliação de compradores. Então,
vai ser possível avaliar tanto o órgão comprador quanto o fornecedor dentro da plataforma. Isso é interessantíssimo, porque vai ter ali uma avaliação específica de cada um. Nós temos ainda outros pontos que são interessantíssimos, como, por exemplo, a possibilidade do sistema futuramente estabelecer a habilitação automática. Não vai ser possível no primeiro momento. No primeiro momento, você vai ter que exigir os documentos, o órgão comprador vai exigir os documentos do fornecedor para conferir se realmente está batendo ou não, de acordo com o edital que já estava publicado anteriormente. Bateu ali todos os quesitos de habilitação, então passa-se a contratação. Futuramente vai ser tudo automático e interligado ao SICAF. Pesquisa de preços, o próprio decreto fala que vai poder ser dispensada no caso de uso do SIX, porque essa pesquisa vai acontecer dentro da plataforma mesmo. Num primeiro momento, não, mas futuramente a ideia é que a plataforma tenha, inclusive, pesquisa de preço externa de outros sites, de outras plataformas privadas, inclusive, que envolvam aquele bem, aquele serviço. Então, a gente vai ter uma integração muito grande desse sistema com várias fontes de preços, com sistema de habilitação. A ideia é realmente ele se tornar cada vez mais ágil. Do lado do fornecedor, a gente tem alguns pontos também que são muito relevantes, porque o fornecedor ele vai aderir à plataforma com sua conta Gov e vai se utilizar do seu cadastro no SICAF, que é o Cadastro Geral de Fornecedores, muito parecido com o que a gente tem na Contrata Mais Brasil. E para participar ali dos editais, você tem que ter habilitação em dia lá no SICAF. Então tem que se manter regular. O fornecedor também que tem débitos com o governo federal não vai poder lançar novas propostas dentro da plataforma do SIX. Um outro ponto interessantíssimo é que o fornecedor vai poder oferecer preços regionais e de acordo com a quantidade que está sendo comprada. Então, se são mais itens, eram 50, 100, 150, o preço vai ser diferenciado. É uma vantagem das plataformas de marketplace que elas estão possibilitando o fornecedor tanto deixar os preços prontos, já previamente cadastrados, e quando uma demanda é lançada no sistema, automaticamente os preços são ofertados, como você poder também dar as propostas assim que você vê aquela oportunidade sendo publicada. Então tem essas duas opções, as plataformas estão pensando realmente nessa questão de agilidade. E o SIX já está previsto que vai admitir importação de itens e preços de plataformas privadas. Então a ideia é que no futuro, inclusive com o e-commerce privado, essa plataforma do governo federal tenha uma comunicação. Então o fornecedor ele vai ter os seus itens lá nas plataformas de marketplace privado, no e-commerce, e ele também vai poder integrar todas essas publicações, todo esse comércio que ele tem privado, no comércio de marketplace público, que é o SIX. Isso é inovador, é interessantíssimo, a gente tem que estar atualizado com esse tipo de inovação. Né? Então, as ofertas serão ranqueadas automaticamente no SIX. Há uma padronização da maneira como você quer que essas propostas sejam classificadas na hora que você lança essa oportunidade no SIX. E é possível o órgão público até selecionar outras propostas que não estão em primeiro lugar ali, desde que faça justificativa. Mas o ideal é que esse sistema seja realmente, na sua forma ideal e originária, seja as propostas automaticamente ranqueadas. Então, lançou a oportunidade, as propostas vão ser automaticamente escalonadas. Pessoal, o que a gente está trazendo aqui é de maneira bem dinâmica, bem ágil, os pontos preponderantes e mais importantes do SIX, a plataforma do governo federal. Mas existem vários pontos que a gente vai tratando com mais calma ao decorrer do tempo, com novos conteúdos, com novos vídeos, com novas publicações. Então, o que eu aconselho vocês é realmente já começar a dar uma olhada nesse regulamento, seja você órgão público, seja você fornecedor, para estar atualizado com o que as compras públicas têm de mais importante, e é isso aqui que está acontecendo. Desde a publicação da nova lei de licitações, me arrisco a dizer que o SIX é a coisa mais inovadora que nós temos, porque ele vai mudar o panorama, frequência e a forma como nós fazemos as contratações públicas. Então, esse sistema do governo federal é o marco maior de tudo isso. Lógico que nós temos outros sistemas, como eu já adiantei para vocês, mas o do governo federal é realmente a movimentação da União para modernizar as compras públicas. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar todas as novidades que nós temos por aí. Nos siga, curta o vídeo também e nos acompanhe para mais conteúdo.